Ah, o Pac-Man, eu não joguei muito dele não na minha infância, mas joguei várias vezes, não sei o que é muito, né? Mas sem dúvida me lembro muito bem desse gamezinho que era muito legal, né? Ainda é muito legal, se você quiser jogar hoje em dia, com certeza está cheio de site na internet que permite a você fazer isso. Que legal, né? Muito bom. Quem não curtiu isso aí, quem nunca jogou, acessa a internet aí para matar a curiosidade. O que é esse Pac-Man aí? Acesse então. Esse é o assunto aqui do nosso tradicional vídeo do dia de hoje, aqui no canal do Ariel Selba. Pac-Man completa 40 anos e criador revela a origem do ícone dos videogames. Quem assiste aqui no nosso canal com frequência sabe que eu costumo trazer informação e algo que mexeu com muita gente, com a infância de muita gente, com a adolescência de muita gente, como é meu caso, sem dúvida é cultura e também é informação, não deixa de ser, né? Então esse é o assunto que eu escolhi aqui no dia de hoje. Eu analiso todas as notícias do dia, coloco lá no meu site algumas delas e a mais legal, que eu julgar mais interessante no dia, eu transformo, converto em vídeo pra você. Fazer um vídeo desse é trabalhoso, você não faz ideia. Eu posso postar umas 15 notícias ou mais, enquanto faço apenas um vídeo. Mas é prazeroso, é muito bom fazer a informação circular, porque eu sei que tem muita gente que gosta de assistir as notícias ou as informações em formato vídeo, né? Então vem comigo no ar, vídeo do dia aqui na nossa programação. Vai se inscrever no canal aqui embaixo, aciona o sininho, clique em todas as notificações, também compartilhe este vídeo com seus amigos e acesse o meu site que eu citei. Ali tem a explicação de como ele funciona, certo? Vamos ao vídeo de hoje, então. Quando o Pac-Man foi lançado há 40 anos atrás, em Tóquio, ninguém poderia prever que se tornaria o jogo de fliperama de maior sucesso de todos os tempos. Não só de fliperama, né? Computador também, eu jogava no computador. Você vê os jogos de hoje, né? Inclusive tem alguns que eu postei aqui embaixo no canal. Alguns que eu, quando tenho um tempinho livre, eu jogo. Você vê a evolução para como é hoje, né? Em termos gráficos. Mas a diversão que esses jogos traziam era algo sensacional. Embora então os videogames fossem um meio relativamente novo, a receita para o sucesso na época já estava bem estabelecida. As pessoas queriam atirar em coisas, olha só. Mas o criador do Pac-Man, um jovem designer de jogos chamado Toru Iwatani, queria tentar algo completamente diferente. Abre aspas, quando comecei a elaborar esse projeto no final da década de 70, os fliperamas estavam repletos de jogos violentos sobre matar alienígenas, fecha aspas, disse Iwatani, que trabalhava para a empresa japonesa de jogos Namco lá na época. Aspas, eram lugares sombrios onde apenas os meninos iam. O que eu queria fazer era transformar os fliperamas em lugares mais animados, que mulheres e casais pudessem visitar. Então achei melhor projetar um jogo pensando nas mulheres. Interessante, né? Fecha aspas, falou ele. E o Atani tinha pouca experiência, ele estava com 25 anos de idade e preferia trabalhar em máquinas de pinball, não em videogames. Pinball era outro jogo, mas não deixa de ser um videogame, né? Tem muito pinball aí nos fliperamas e computador. Me arrisco a dizer que eu joguei mais pinball na minha vida do que Pac-Man. Muito bom, né? Ter assim boas lembranças tem muito valor, não é verdade? Seu primeiro título, o GB, de 1978, né? 78, era essencialmente uma versão digital de um pinball e não foi bem sucedido. Havia pouca indicação de que seu próximo projeto mudaria a história dos videogames para sempre, quando a primeira máquina com Pac-Man foi instalada em um fliperama no distrito de Shibuya, em Tóquio, no dia 22 de maio de 1980. Eu nem tinha nascido aí, né? Já foi exatamente isso que aconteceu. Naquela época o jogo não se chamava Pac-Man, mas sim Puckman. Olha só, Paku Paku Taberu é uma frase popular do Japão para devorar algo, como Paku Paku. Espero que a pronúncia seja essa, né? Japonês não faz parte da minha cultura, não faz parte da minha língua japonesa, não faz parte da minha cultura. Então o Paku Paku imitando o som de uma boca se fechando e Taberu significando comer, né? Então Paku Paku Taberu. Legal. Aspas, imaginei que temas como moda e romance poderiam ser mais adequados para um público feminino.
Mas eu pensei, e isso pode ter sido presunçoso da minha parte, que as mulheres também apreciam o ato de comer, ou taberu em japonês, e assim fiquei centrado em torno dessa palavra-chave e do ato de comer como um conceito, fecha aspas. Toda a ideia de sucesso parte do começo, né? Parte da junção, juntar os pedaços e montar a ideia, né? Olha só a origem do Pac-Man, né? Imaginou isso? Pois é, né? Ao pensar em ideias para um jogo com base em comida, Iwatani pegou uma fatia de pizza de uma caixa e teve uma epifânia. As fatias restantes da pizza inspiraram a forma do Pac-Man, olha só. E o resto foi história. Ou ainda continua fazendo história. Continua, de acordo com Iwatani. Quando o jogo foi importado para os Estados Unidos, no entanto, o nome Puckman foi considerado inadequado. Embora o personagem titular se parecesse um pouco com um disco de hóquei, que é Puck em inglês, a Midway, distribuidora americana do jogo, temia que as crianças mudassem o nome, trocando P por F para formar um palavrão. É verdade, né? Não vou nem falar aqui para não estragar o vídeo. Depois que o nome foi mudado, o jogo se tornou um sucesso instantâneo, com quase 300 mil unidades vendidas em todo o mundo de 1981 até 1987. Você pode não saber, mas o nome tudo é analisado antes de lançar, né? Sempre foi assim, sempre vai ser, para evitar problemas, a mais uma época como essa, né? Então até o nome foi analisado para ver se não seria problemático. Filmes se faz muito isso, o título dos filmes, porque na conversão normalmente do inglês para o português, né? Ou não dá sentido, ou pode ficar ofensivo, algo assim, então eles pensam, né, e modificam. É muito normal, muito comum modificar por esse motivo. Às vezes fica uma aberração, né, poderiam ter deixado original, mas enfim. Então aqui também, né, em vez de PUC, iam trocar o P por F, né, no inglês, e aí fica um palavrão que a maioria de vocês deve conhecer, né. E aí ficou Pac. Muito bem. Pac-Man então foi pioneiro em várias inovações na jogabilidade e no design de jogos. Apresentava o primeiro Power-Up, uma pílula que tornava os fantasmas vulneráveis, e as primeiras cutscenes, né, pequenas sequências animadas entre um nível e o próximo. Foi também um dos primeiros jogos do gênero labirinto. Mas o mais importante, ele tinha um personagem principal definido, algo inédito na época, de acordo com Chris Melisnos, historiador de videogames e curador da exposição de 2012 do The Smithsonian American Art Museum, né? The Art of the Video Games, a arte dos videogames. Estou me lembrando aqui agora, que legal, estou gostando de fazer esse vídeo pelo assunto, para mim está sendo muito bacana, muito nostálgico. Espero que você esteja também gostando. Eu me lembro hoje aí no computador, eu jogava, usava as setinhas do teclado, a jogabilidade dele é muito boa. Você apertava pro lado, aí tinha que subir, clicava na hora certa, né? Ele era perfeito, a jogabilidade era algo espetacular para a época, né, do jogo. Fico me lembrando aqui, né? Tem essa imagem que você está vendo aí, deixa eu até voltar aqui para achar a imagem para mim poder me basear nela, né? Onde tem os pontos, para quem talvez não conheça o jogo, né, onde tem os pontinhos beges aí na imagem, é onde o Pac-Man, ainda, o amarelinho da foto ainda não passou, né? Onde ele passa fica preto, né? Ele come seria tipo comer isso aí. Aí ele precisa fugir dos monstrinhos que estão ali em vermelho, rosa, laranja e azul, e pegar as bolas maiores ali também na cor bege. Quando ele pega todas as bolas, passa de fase, né? Esse era o objetivo. Muito simples, né? Muito simples, mas muito... O que ele tem de simples, ele tem também de divertido. Digo tem porque muita gente deve jogar ainda hoje, né? Tenho certeza que nesse momento tem alguém jogando Pac-Man. Bom, mas o mais importante, ele tinha um personagem principal definido, algo inédito na época, de acordo com Chris Melisnos, historiador de videogames. Essa parte já foi, né? Abre aspas. Então veio esse jogo colorido e centrado em torno de um personagem que realmente não tem gênero, e de repente encontramos um mascote, o primeiro personagem nos videogames que existia não apenas na arte, mas no próprio jogo. Começamos a ver mulheres entrando nos fliperamas, várias gerações jogando no mesmo espaço.
Pela primeira vez, tivemos um jogo que não era sobre agressão, então isso mudou tudo, fundamentalmente o tipo de jogo que os designers achavam que podiam criar, fecha aspas, explicou Melicinos. Hoje em dia as mulheres fazem praticamente tudo que os homens fazem, mas naquela época não era assim, né? Para honrar seu papel como pilar na história dos videogames, Pac-Man está entre os títulos adicionados à coleção permanente no Museu de Arte Moderna, o MoMA, em Nova York, foi em 2012. Aspas, não apenas ficamos encantados com o uso magistral da paisagem plana, mas também com as boas intenções do autor em relação aos comportamentos humanos com os quais os videogames podem engrenar e brincar. Fecha aspas, palavra da Paola Antonelli, que é curadora sênior do MoMA. Ela diz, Toru Iwatani queria desenvolver um jogo não violento para adolescentes, não apenas para meninos. Ao criar os Nemesis do Pac-Man, né, os fantasminhas coloridos que eu citei antes, Iwatani optou pela fofura em vez do medo. Verdade, né? Isso mostra, isso prova que você pode fazer um entretenimento sem violência, sem apelação. Né? Hoje em dia também, né? Tem as duas opções, você pode fazer sem apelação e sem violência. Mas, infelizmente, muitos partem para o lado errado, né? Porque, na verdade, tudo isso aí eu sempre digo isso, sempre penso isso. Isso é entretenimento, isso não soma nada de verdade no sentido físico. Isso é tudo emocional, são passatempos. Você ocupar o tempo nesse momento com isso. Então, por que isso não pode ser algo saudável, algo não apelativo? Porque o apelativo e aquilo que puxa para o lado errado, como citado aí alguns exemplos, ambos terão o mesmo significado no nosso cérebro, terão a mesma função para nós, o entretenimento. Então, se a gente não conhecer a coisa ruim, ficar só com a boa, no final das contas será a mesma coisa. Mas, infelizmente, não são todos que pensam assim, né? Daí criam. Aí você vê programas de TV apelativos, vê coisas erradas na TV, só que lógico, errado para um pode ser certo para o outro. Estou dando a minha opinião, talvez a sua. Com certeza tem pessoas com opinião diferente, né? Como eu disse, o que é certo para um não é certo para outro. Na minha opinião, poderia ser tudo nesse estilo aí, jogos nesse estilo, né? Sem precisar, né, de muita violência, de muita apelação, enfim, né? Bom, simplicidade. O apelo de Pac-Man, né, reside talvez em sua simplicidade. O apelo aqui no outro sentido, né? O jogo não exige que os jogadores pressionem nenhum botão, exceto para iniciá-lo. E o sistema de controle usa um único joystick. No caso do joystick, eu citei antes a tecla, né? Eu jogava somente no computador, então eu usava o teclado. E também, muito bom, né? Como eu já disse antes. No entanto, isso não significa que Pac-Man seja um jogo fácil, na verdade. É difícil, de uma maneira que apenas os jogos de arcade clássicos, projetados para engolir fichas, podem ser. Você precisa se habituar a ele, claro, né? E por isso que levou quase 20 anos para alguém completar uma partida perfeita de Pac-Man, terminando sem vidas perdidas e com um número máximo de pontos de cada nível. Imagino, né? Abre aspas, demorou entre 5 a 6 horas, fecha aspas, disse Billy Mitchell, que se tornou a primeira pessoa a alcançar uma partida perfeita de Pac-Man. Foi em 1999, olha só. E ainda é um dos poucos no mundo a completar essa marca. Abre aspas, a parte mais difícil é ficar sentado ali e permanecer focado continuamente sem distrações. Você tem um sistema em funcionamento. Se você sair do sistema por um segundo, isso cria um caos total na tela. Fecha aspas. É assim que funciona, né? Mitchell concorda que a simplicidade sustenta o sucesso duradouro do jogo. Ele diz, né, não importa quantos anos você tenha ou quando jogou pela última vez, todo mundo entende o que é Pac-Man. Tem até camisetas, tem marcas por aí, né, com o desenho, né, como é que é aqui? Do Pac-Man. Muito legal, né? Além disso, se você está assistindo alguém jogar, pode entender o drama que está se passando e você para assistir, né? Na partida perfeita, Mitchell chegou ao nível 256, marcou 3.333.360 pontos. Confesso que nem sabia que tinha só uma versão também do jogo. Mas enfim, né, nesse ponto, então o jogo fica sem memória e não consegue mais desenhar uma fase completa. Portanto, metade da tela fica distorcida, impossibilitando o progresso. Olha só,
duvidando que alguém chegaria tão longe, Iwatani e sua equipe nunca sequer programaram um final para o jogo. Que coisa, hein? Que legal saber da história desse jogo. No entanto, ele passou meses programando o comportamento dos fantasmas, nomeados de Blinky, Pinky, Inky e Clyde. É isso? Cada um tem uma personalidade que determina a sua estratégia. Eu nunca percebi isso. Aspas, introduzimos um algoritmo similar a uma inteligência artificial que envia os fantasmas para cercar o Pac-Man para todos os lados, fecha aspas, disse Iwatani. Algoritmo, para quem não sabe, é o programa de computador que faz aquele bichinho ter aquela movimentação, aquela inteligência artificial, né? Simplesmente são os códigos de computador que fazem ele funcionar daquela forma. Aspas, alguns outros toques que adicionamos incluem reiniciar em uma dificuldade um pouco mais fácil depois que o jogador é pego, ou ocasionalmente mandar os fantasmas mudarem suas rotas para dar espaço para o jogador respirar. Fizemos ajustes para garantir que não estávamos apenas estressando os jogadores, fecha aspas. A inspiração para a aparência dos fantasmas veio de um mangá japonês chamado Little Ghost. Little Ghost Ki. Seria o que aqui? Pequeno Fantasma Ki. Tem mais aqui. Little Ghost Kitaro. Então, Pequeno Fantasma Kitaro, que eu não sei o que significa. Isso Iwatani então leu quando era criança, bem como no desenho animado americano Casper the Friendly Ghost, que é o Gasparzinho, né, o fantasminha camarada aqui no Brasil. Aspas, o relacionamento entre Pac-Man e os fantasmas os coloca um contra o outro, mas apenas de uma maneira muito superficial, que não desperta nenhum ódio real. É um relacionamento influenciado pelas ideias dos desenhos animados de Tom e Jerry. E o legado, hein? Pac-Man teve muitas sequências, a mais popular delas foi Mr. Pac-Man. Também abriu caminho para títulos baseados em narrativas, como Donkey Kong, oferecendo aos jogos uma saída do estereótipo dos jogos de tiro. Também é muito viciante. Quando o Google substituiu seu logotipo por uma versão jogável do Pac-Man em 2010, me lembro disso, resultou em mais de 5 milhões de horas jogadas. Que coisa, né? Só um clássico de qualquer gênero, aqui no caso videogame, pode fazer isso, pode conseguir isso, né? Gerando então perdas de produtividade estimadas em 120 milhões de dólares por um estudo. Outro que deve ter, me lembrei agora, milhões de horas, entre aspas, perdidas, é quando a internet cai do seu computador e vem aquele dinossaurozinho em preto e branco, você fica fica pulando ali, né? bem, pra quem nunca jogou Pac-Man, aquilo lá é bem parecido. Basicamente aquilo é a sensação que você tem, a grosso modo, com o Pac-Man, a forma de jogo, né? Só que lá é em linha reta e o Pac-Man é um circuito fechado, né? Iwatani trabalhou pela última vez em um título de Pac-Man em 2007 e agora ensina designers de jogos na Universidade Politécnica de Tóquio. Ele não está muito impressionado com os jogos modernos e diz que ao se adaptar aos smartphones e outras telas pequenas, as ideias por trás dos jogos também ficaram pequenas, olha só. Abre aspas, quando o Pac-Man foi lançado, os videogames ainda eram algo novo e incomum para todos, exceto os fanáticos por jogos. Para muitas pessoas, acho que acabou sendo sua primeira experiência com videogames, fecha aspas, disse ele falando sobre o legado de sua criação. E para encerrar, né, abre aspas, e hoje, 40 anos depois, ainda é apreciado não apenas por mulheres, mas também por homens, por jovens e velhos em todo o mundo. Se comparássemos com a música, seria algo como uma música popular que todo mundo sabe e já ouviu falar antes, fecha aspas. Aí já é questão de opinião de cada um, né? Ele que viveu dentro de tudo isso, criou o jogo, é óbvio que ele vai ver aquilo que é antigamente melhor que o de agora, né? Enfim, eu também, em alguns sentidos, considero muita coisa antiga melhor que as novas. Assim como tem coisas novas que são melhores que outras antigas, a evolução, enfim, mas tem muita... Tem evolução e tem também, qual é a palavra? Tem aqui também, né? Mas enfim, uma matéria como essa, não sei você, mas você que está aí até o fim, ficou aqui até o fim, tenho certeza que deve ter gostado assim como eu gostei. Fiquei lembrando agora, meus tempos
de videogame, no caso Pac-Man, como eu disse, eu joguei no computador, mas eu tinha na época, eu não tinha condição, minha mãe não tinha condições de me dar um videogame na época, quando eu era pequeno, então eu ia jogar na casa do meu primo, que era mais velho, né, e ele tinha um videogame lá, então as lembranças que eu tinha, hoje você tem muita facilidade em fazer as coisas, a criança já nasce com um videogame, enfim, então para elas isso é algo natural, para mim, para nós que passamos por isso, nossa, eu podia ir no meu primo uma vez por semana, talvez, uma vez a cada 2 semanas, e jogar aquilo, meus amigos, era algo sensacional, está na minha cabeça até hoje, pela dificuldade de fazer aquilo. Era difícil, tinha que esperar vários dias, imagina, para poder jogar um videogame. Hoje você vai para a internet e joga o que você quiser. Então, por isso que isso marca tanto na nossa vida, né? Tudo que eu faço todo dia aqui não marca, simplesmente está presente na minha vida. Mas aquilo que você faz, por isso que aquilo que você faz com dificuldade fica para sempre registrado na sua cabeça, e isso é gostoso, né? Você tem essa nostalgia, essa lembrança, enfim, chame como você quiser. E o Pac-Man não é o melhor jogo que eu joguei na minha vida, não é a melhor lembrança que eu tenho na minha vida, nem nos videogames, mas é algo que sim tem um espaço marcado aqui na minha cabeça e nunca vou esquecer desse tipo de jogo. E uma hora dessas, que der vontade, eu vou acessar um site na internet, tenho certeza que basta digitar lá, jogar Pac-Man, vai aparecer várias opções para jogar na internet. Então esse foi o nosso vídeo do dia de hoje, espero que você tenha gostado. Pac-Man completa 40 anos e o criador revela a origem do ícone dos videogames. Que legal, né? Gostei muito de fazer esse vídeo e convido você a se inscrever aqui embaixo, acionar o sininho, clicar em todas as notificações e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Acesse meu site, lá no começo você viu, volta lá e verifique, né, o vídeo de como o site funciona. Você que gosta de notícias como eu, lá tem informações todo dia nas mais variadas mídias, tem áudio, foto, vídeo, texto, enfim. Todas as formas para você. Curiosidades, dicas, notícias, informações. Um abraço do Ariel Selba e obrigado. Fique aí na internet. Assim que tiver um assunto novo, e todo dia tem aqui, você vai poder assistir o vídeo do dia, tá bom? Eu volto amanhã com mais um vídeo. Abraço e até mais. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selba e até o próximo vídeo.